Olá pessoal, como eu havia dito, eu estou muito feliz porque eu não acredito no acaso e as coisas têm andado muito bem e agora, não por acaso, a gente tem falado, eu quero introduzir o assunto antroposofia da sua forma mais ampla e abrangente e mencionar e educar as pessoas para os pilares da antroposofia. E um desses pilares, como eu falei, é a forma de pedagogia antroposófica, que casa muito com a forma que se entende da medicina para você levar a cura para o paciente, ou na verdade proporcionar as condições de cura. E como eu disse, deu muito certo que hoje eu estou com a visita aqui de dois futuros colegas, e muito em breve, dois colegas que estão presentes aqui conosco. Tenho um prazer enorme de recebê-los aqui. É o Vinícius e a Geisa, que são alunos da Faculdade de Medicina aqui em Paracatu, Então o pessoal da região já participando, o Naí já fazendo esse diferencial de trazer alunos para cá. A gente quer divulgar o nosso trabalho que a gente tem feito aqui no Hospital Santa Mônica, especificamente, mas isso ampliado para essa nossa forma diferenciada de aplicar a medicina. A gente vai aplicar aqui o Naí de uma forma como um todo, Vai ter aqui o Hospital do Câncer, vai ter o Hospital Regional. Então, a gente vai ser referência não só na burocracia, vamos falar assim, no sistema público, que aqui já é referência regional de saúde, mas a gente vai ser referência também na forma de atuar na medicina, isso eu não tenho dúvida. Então, estou muito feliz de estar com eles aqui e queria abordá-los aqui no nosso papo, que é bem espontâneo, encontrando eles aqui, e sobre isso tudo que eu vou falar da antroposofia e da medicina como um todo. E aí, se apresenta aí pra gente. Tudo bem? Meu nome é Vinícius, sou do nono período da Uniatenas e eu estou aqui no primeiro ciclo do internato, para conhecer um pouco da região também, e o Dr. Fernando e o Gustavo, entre outros, E está sendo uma boa experiência. Que bom. Vocês chegaram aqui há pouco tempo, né? Pouco tempo, uma semana. Uma semana só. Nem uma semana ainda. Bom. E você? Meu nome é Geisa, sou colega do Vinícius, estou no nono período. E a gente iniciou agora o internato e começamos aqui em Unai e está sendo uma experiência muito boa. Muito bom. Um aviso para vocês dois. É que o Unai tem uma lenda que se faz realidade o tempo todo. Não pode beber água do Rio Preto. Já ouviram isso? Não. Se beber a água do Rio Preto, não vai embora mais. É impressionante. Então, calma, é uma semana só que você está aí. Na hora que você começar a relacionar com o pessoal da cidade mesmo, ter um convívio social, o pessoal vai te falar: bebeu água do Rio Preto? Não vai embora mais. E realmente, aqui é muito bom. O Naí, vocês estão sentindo aí esse calor que ele reverbera, na minha opinião, ele reverbera no calor, que é da estação, mas ele reverbera no calor humano, assim. O pessoal de Unai, o povo de Unai é muito bom. Muito acolhedor. Muito acolhedor. E isso reflete em tudo. Eu vejo que na parte profissional a gente lida muito bem com o pessoal da parte técnica e o povo, assim, sabe, eles aceitam muito. Então, se você for uma pessoa ética, capacitada, eles aceitam e compram a briga do seu tratamento, sabe, assim, é muito bom. Unai é muito bom. Bom, vamos começar a conversar sobre o assunto, Vinícius, você já ouviu falar nisso, esse tal de medicina antroposófica? Sinceramente, não. Eu não sei se é uma coisa boa ou ruim. Mas... Ninguém te deu para beber ainda, E você, gente? Também não ouvi falar. Nunca ouvi falar. Conheço. Isso eu gosto muito de abordar assim, de forma bem espontânea, como está sendo aqui, porque eles são acadêmicos da Faculdade de Medicina. Isso não é falha da faculdade deles, isso é uma falha estrutural do nosso sistema aqui no Ocidente como um todo e assim, na América Latina principalmente, porque a antroposofia como filosofia e forma de abordagem do ser humano, ela na Europa, ela nasceu na Alemanha, na Áustria ali, e na Europa ela hoje é mais do que oficializada nas escolas de medicina, porque o que é a antroposofia? A antroposofia, ela enxerga muito além do que o ser humano da forma física, como a gente enxerga na nossa medicina alopática. E não que a nossa medicina, que vocês estão aí gastando seus 6 anos de vida aprendendo, e provavelmente vão se especializar, vão fazer as residências e especializações,
Não que isso seja errado, mas assim, a gente vê, eu costumo brincar o seguinte, qual que é o comércio que mais abre aí, que você vê por aí? Qualquer cidade que você vê no Brasil, né? Paracatu, Unai, eu cheguei há pouco tempo em Unai, tem 5 meses, eu vim de uma cidade de cerca de 700 mil habitantes, que drena uma população de quase 2 milhões para a área da saúde, tem Universidade Federal, Universidade grande, hospitais grandes, e assim, o que mais abre na cidade é farmácia. É farmácia, toda esquina. E você pode ver aqui, Unai, veio para cá, farmácia. A gente tem que questionar, a nossa medicina tem alguma coisa errada aí, né? A gente sabe que está faltando algo para realmente curar. Hoje, coincidentemente, eu vi uma charge disso, né? O pessoal fazendo uma crônica com o pessoal da indústria farmacêutica, é isso. Não, você me dá lucro, minha medicação não necessariamente quer que você cure por completo, né? Então, assim, a antroposofia, ela vem abordar o ser humano, como eu já fiz uma introdução, até na forma que ele produz a comida, né? Sim. Porque a gente tem outras medicinas mais milenares, tipo a medicina ayurvédica, que é a medicina indiana, a primeira organização médica da humanidade. O Ayurveda prega o seguinte: sua cura é seu alimento. E tanto o paciente, da forma de prevenção, de promover saúde, eles querendo dar um alimento que seja, né, promova a saúde. Quando o paciente está doente, praticamente toda a medicação deles está incutida no que eles produzem dentro da comida. Isso é genial. Só que a antroposofia amplia ou muda um pouco essa forma de ver, que além dela achar que isso na forma de produção da comida e de tudo, ela tem as medicações que aí sim, ela acha que tudo tem que ser buscado de uma forma purificada, saindo da natureza, né? Então, por exemplo, ela não vem para destruir ou acabar com a nossa alopatia, ela vem para ampliar a forma de você ver. Então amanhã a Geisa vai estar ali, ela vira endócrino. O que você está pensando em fazer, Geisa? Otorrino ou pediatria. Ou pediatria, isso é muito bom, assim. Por exemplo, na pediatria, a antroposofia tem, eu já disse em outro momento, ela tem uma frase que é o seguinte, do grande criador, fundamentalista assim, da antroposofia, que era um austríaco, Rudolf Steiner. Ele falava o seguinte: olha, a pedagogia que cura, a medicina educa. Porque aí tem as razões, tem a forma de pensar da antroposofia, mas com relação à pedagogia, ele fala que cura porque você, entendendo os processos de toda a formação do corpo humano e da capacidade de transcender do ser humano, desde que ele é criança, você gera uma condição fisiológica de formação psíquica, mental e física, que você vai curando essas prováveis doenças que vão surgindo com o tempo, que hoje a humanidade acha ser muito comum ou natural, e que na verdade isso é uma inversão dos processos fisiológicos. Então, se você fizer pediatria, você não tem noção do quanto a pedagogia antroposófica pode te ajudar no seu consultório. Sim. Na otorrinolaringologia, é sensacional, porque hoje talvez seja uma das especialidades que mais o consultório fique cheio. Por quê? O pessoal sempre atribui isso ao nível de poluição. Tá, até nisso a antroposofia ela entra na ecologia antroposófica, a forma que você tem que tratar a natureza e tal. Mas você, ao invés de tratar, como é feito muito, na maior parte das vezes, na alopatia, procedimentos invasivos nas crianças, lá com suas amidalites e tudo, ela tem mecanismos de reforço dessas mucosas, com procedimentos, né, e também medicamentos bem naturais, e que você fica impressionado como que essas crianças simplesmente deixam de adoecer. Ou, às vezes, você também é atacado pelo meio. Quando esse meio te atinge, você fica doente, como que eles mostram, e através desses processos, que tornam o seu corpo capaz de reagir melhor. E assim, quase que uma minoria dos pacientes eu entro com antibiótico, com anti-inflamatório. Então é genial. E a gente sabe muito bem o que um antibiótico, um anti-inflamatório, lógico que tem o lado bom, tem momentos que são agudos, você precisa usar, mas o quanto que isso, a forma indiscriminada que tem sido usada no mundo, tem afetado a saúde humana, né? E você, Vinícius, o que você está pensando? Eu penso em oftalmologia e também dermatologia, não tanto na parte estética da dermatologia, mas na parte de doenças. Dermatologia clínica mesmo, né? Doença de pele. Isso é muito interessante. Você sabe, você estudou a embriologia, a gente quando está lá, embrião, no início, a gente forma 3 folhetos, né? Sim. Quais são, Gê? Vou te apertar na frente das câmeras. Os folhetos embrionários.
Ai, misericórdia. Ectoderma, mesoderma e endoderma. Todos os nossos órgãos surgem a partir desses folhetos, né? E é muito interessante na embriologia, que é visto na nossa embriologia, né, alopática, e é pouco ressaltado, assim. O sistema nervoso central todo surge do ectoderma. Sim. Qual o outro maior órgão do corpo humano que surge junto do sistema nervoso central a partir do ectoderma? A pele. É o maior órgão humano e que surge juntamente do mesmo folheto de células do que no sistema nervoso central. E isso é meio que boicotado ou deixado de lado na prática clínica, porque a grande maioria das patologias dermatológicas, elas têm um fundo neuropsíquico. Isso é fato, porque a pele é um órgão e ela manifesta, na verdade, aquilo que está dentro de você. O que há de mais externo nosso, que é o nosso invólucro físico, ele é como se fosse uma tela que manifesta aquilo seu interior tão conflituoso que está hoje, né? Então, assim, você fala, dermatologia clínica, cara, é sensacional. Não, por exemplo, é o nosso invólucro, então tá, é o que é mais atingido já então você tem que ter um meio em que você seja saudável e ao mesmo tempo você tem que ter um escudo. Não adianta você ir para a guerra, e a gente sabe que o nosso meio hoje ele é complicado, com um escudo fraco. Você tem que ter um escudo Capitão América, então você tem que preparar, calejar a sua pele. Então, isso tem um conceito na antroposofia, eu falei em outro momento aí dos vídeos nossos, esse conceito se chama salutogênese. A nossa medicina alopática, ela preza pelo estudo das doenças, de como prevenir, A salutogênese é um conceito seguinte, é o estudar do como promover saúde. Então você vai para o meio externo hoje que é muito agressivo, muito nocivo, poluição, contato com substâncias errôneas, substâncias químicas, você vai lavar uma roupa, é um sabão ali que queima a sua pele, o que você respira, tudo. Mas ele promover uma pele que resista a isso, uma pele realmente saudável. Então isso é o seu primeiro invólucro. E aí vem a outra parte, você tem aquilo que entra em você e se torna ou não algo que não foi digerido pelo seu sistema, seja o sistema digestório literalmente, ou seja o seu sistema neurológico, psíquico, aquilo fica dentro de você e se manifesta na pele. Na forma de doença. Na forma de doença. E a doença, isso é muito interessante, a doença física, a antroposofia entende isso. Toda doença física, ela na verdade é uma manifestação descendente dos seus, a gente chama de corpos suprassensíveis. É assim, ó, a antroposofia entende e ela consegue trabalhar isso de forma científica, entenda que isso não é religião, que você tem outros níveis de corpos. Você tem os corpos energéticos de energia física, que traz o fluido vital. Você tem outros níveis de corpos. E essas doenças, toda doença física, ela entende que o físico é a manifestação daquilo que você sofre mais profundamente. Você imagina, eu sei que vocês acabaram de falar que vocês nunca ouviram falar da antroposofia. Sim. Pode finge para vocês, finge que vocês estão encantados. Cara, é mágico, né? Agora, eu sei que é novo para vocês, de certa forma surge uma dúvida. Tá, mas me prova isso. Vocês estão na parte da medicina que são muito São Tomé, né? Me prova. Então tá, eu quero ver. E isso é muito demonstrável. Assim, isso é muito demonstrável. Hoje, na medicina, já se introduziu alguns conceitos, tanto é que tem, em alguns países já é especialidade, no Brasil você já tem pós-graduação disso, da medicina quântica. São conceitos da física quântica trazidos à medicina tentando demonstrar. Inclusive essas coisas que eu falei, dos campos energéticos, e a física quântica já demonstra isso. Assim, quando você fala o que algumas situações religiosas, a aura da pessoa, ou o campo energético, ou o corpo etérico que a antroposofia fala, ela já consegue demonstrar isso através de campos de demonstração de energia quântica e tudo. E isso é genial, sabe? Porque você, por exemplo, nas medicações antroposóficas, você trabalha muito aquilo que expressa a energia da substância. Então, uma planta, por exemplo, não é só o que ela tem de ponderal ali, de substância. Às vezes você fala assim, Fernando, vou pegar uma cúrcuma do açafrão, que ali tem alta concentração da curcumina, porque eu li que a curcumina é um antioxidante. Sim. Mas muitas das vezes, na antroposofia, você não trabalha só esse ponderal, tem muito curcumina. Não, essa planta, por exemplo, para doenças renais, vou falar, eu sou urologista, você tem o equisetum, que é uma planta que popularmente no Brasil é conhecido como a cavalinha. A cavalinha,
o mecanismo de formação, a forma que se dá a aerada dela pela penetração da sílica, do silício, ela meio que simula o macro dela ao micro da função renal. Cara, isso é genial. E a cavalinha, na sabedoria popular até do Brasil, se usa muito para doenças renais. Sim. E ela é trazida pela antroposofia lá da Alemanha, que ela para doenças renais você dinamiza, faz a diluição da cavalinha, que é o equisetum. Isso, você toma chá, mas aí você faz o medicamento antroposófico, você dá equisetum para a pessoa. Eu tenho vários pacientes em que a melhora das funções renais foram absurdas. Sim. Então você imagina, trabalhou não o ponderal, não a substância que tem na cavalinha, mas a forma dela, isso é uma sabedoria hermética, que é do Egito Antigo, já ouviu falar do Hermes Trismegisto? Já escutei falar, né? Não sabe nada dele, né? Mas ele fala isso. Ele fala isso, olha, o micro imita o macro. O cósmico está dentro de você. Então, quando você pega essas formações das plantas, da forma que tem os fluidos das plantas, e transfere isso para o ser humano, e você vê que tem trabalhos em cima disso. Eu falo de trabalhos porque o pessoal da medicina, nossa, alopática, e eles são estudantes, eles estão com isso muito a ponta da língua. Então me prova, né? Me dá a porcentagem disso aí. Existem trabalhos, tem uma médica, a doutora Colisco, que os trabalhos dela são muito bons, ela fez muito trabalho na área da homeopatia, e eles transcendem para a antroposofia, mostrando assim, quando você dá substâncias, que não é pela concentração ponderal, porque quando você dinamiza, tanto na homeopatia quanto na antroposofia, dinamiza o quê? Dilui tanto aquela substância que tem na planta X, que ela é quase que inexiste. O que você está querendo daquilo ali é só a informação que aquela planta traz, a forma que ela cresceu, tudo. E aí você mostra nos trabalhos dessa professora como que isso age realmente na mudança bioquímica da pessoa, estados de neurohormônio. Aí você fala, como isso? E você não pegou nada ponderal, nada da substância daquela planta. Você pegou só o que ela traz de informação. E isso é muito novo aqui no Brasil, mas como eu disse, na Europa já é mais do que instituído, sabe? Então, eu estou querendo trazer isso aqui, é uma pretensão minha, acho que ao vento, lá fora vai levar minha cachorra, e eu vou na gravação aqui, ela simplesmente chegou na sacada, não assusta ela não, senão ela pula. Olha lá, olha o perigo. E aí... Só abre aí, deixa ela entrar. Não, ela tá curtindo lá, olha lá pra você ver. Saiu. Como diz a minha filha, você morre. Então é isso aí, o nosso ambiente também é antroposófico, sabe? Você vai vendo na... Você viu, Geis? A coisa aqui é assim, funciona assim. Bom, eu tava conversando. Geis, me fala aí, o que você como futura pediatra, por que te atrai a pediatria? Então, a pediatria me atrai porque eu acho que é uma clínica muito ampla, envolve criança, que eu gosto bastante. E eu acho que entender a criança, que muitas vezes não sabe se expressar, eu acho isso um diferencial e isso me chama a atenção. Eu consegui ajudar essa pessoa ali que muitas vezes é indefesa. Eu vou muito para esse lado eu acho que me daria um retorno, uma gratificação pessoal muito grande. Muito bom. Isso é muito bom você falar, porque é uma das... Eu estou querendo te perguntar isso sobre sua visão já da pediatria, e eu vou conversar, por exemplo, com o oftalmologista, para vocês verem, eu quero exemplificar dentro do que vocês têm do campo de visão até agora, para mostrar para você como você pode ampliar. Sim. Tá? E você sabe que isso aqui é bem natural, então não armamos nada, né? Então tá, pediatria, e você falou assim, entender essa criança, porque muitas das vezes ela não sabe expressar. O que tem muito hoje, e é estatisticamente demonstrado, por isso que eu falo, olha, a coisa está demonstrada, que aumentou muito a incidência nas nossas crianças que estão nascendo. Qual patologia? Que aumentou? Autismo. E o que é o autismo? Basicamente, por um leigo, essa criança não se expressa, né? Exatamente. É fácil você ver, independente do grau de autismo, que parece que essa criança está fora desse mundo. Como que você aborda isso? Qual que é o entendimento que a nossa medicina alopática tem disso? Sim. E isso é falado muito antes dessa febre do autismo no mundo. Mais ou menos em 1922, o Steiner tem um texto dele. Você imagina bem, olha a dimensão disso. A nossa medicina fala que você tem quantos sentidos? 7.
7? 5 sentidos. 5 sentidos. Né? Tato, olfato e tal. Você fica bebendo antes de vir para as entrevistas. Eu pensei, Então, a gente quais tem são 5 os outros, sentidos. né? E a antroposofia, ela já aborda o ser humano como tendo basicamente 12 sentidos. 12? E ela consegue discorrer sobre isso. Né? E aí, mais ou menos em 1922, o Steiner, que é quem decifrou isso aí pra gente, ele falou, por exemplo, fez uma palestra sobre um dos sentidos que a gente tem, e desses 12, ele divide eles em 3 grupos de 4, e ele chama dos sentidos primários. Aí tem o tato, aí tem o sentido vital, o sentido do equilíbrio, o sentido da propriocepção. E esse sentido vital, que não é falado na nossa medicina, e aí caberia aqui um dia para eu discorrer só sobre o que é o sentido da vitalidade humana. Ele falava em 1922 sobre como a forma que as crianças e a sociedade têm montado o sistema educacional, olha a pedagogia, afeta o sentido de vitalidade humana, e essa criança meio que distancia aquele eu dele interno, aquele que todos nós no momento de sentar para meditar sabemos que é o eu, está atrás dessa mente que convive com o mundo, esse eu que analisa aquilo que você pensa, ou seja, você não é dois, então o seu eu real, a forma do sistema educacional mantém esse sentido de vitalidade, que é saber de você ali dentro, muito distante daquilo que você é mesmo no mundo, e faz com que essas crianças se isolem. Em 1922 ele falava que há de se ter um aumento absurdo de autismo. E é o que acontece hoje. E olha que genial. Isso é uma observação fenomenológica que ele fez, e que hoje se dá materialmente para a sua medicina. E a nossa medicina, eu sei que você não é pediatra, mas você está estudando, ela tem alguma coisa para o autismo? Ela não sabe nem abordar. Não sabe. Sabe nem o que faz. Tinha uma criança que, primeiro o diagnóstico é dificílimo. É difícil. E depois porque você até hoje, até pouco tempo, você tinha síndromes que se falava que era diferente, hoje se fala não, que na verdade é um tipo de autismo, síndrome de Asperger, né? Você lê, tem um livro, Oliver Sacks, que era um neurologista inglês, morreu há pouco tempo. Como que chama esse livro? Vou lembrar para a gente falar, eu queria que vocês lessem esse livro. Sim. Um antropólogo, falando de antroposofia, que não é antropologia, mas esse livro chama-se O Antropólogo em Marte. Cara, você imagina, um antropólogo, estudar o ser humano, o comportamento. Em Marte, mas tem uma razão, ele conta vários casos ali de pessoas com alguns quadros desses síndromicos, Asperger e tal, e entre eles o autismo, e como que essa pessoa, o antropólogo em Marte, é uma pessoa totalmente deslocada. É mais ou menos o que um desses pacientes, num capítulo do livro, fala para ele, que é assim, ele define isso, essa paciente. Ela se sentiu um antropólogo, estudando as coisas, o ser humano em Marte. Cara, é genial essa definição. Porque ninguém no mundo consegue abordá-la da forma que talvez ela seja. Ela consegue enxergar isso, que a coisa não é feita, mas ela não consegue chegar nela mesma para expressar. Sim. Então, cara, você imagina, se a nossa medicina não consegue nem compreender, nem dar nome para isso, a gente tem que pensar que tem que haver outra forma de abordar. Então, assim, para você que está pensando aí na sua pediatria ou na otorrino, eu te garanto, se você passar a conhecer a antroposofia, você vai ficar apaixonado. Sabe assim, é mágico e você vai ver como que é bom. E eu tenho certeza que vai ser presidente da Liga de Antroposofia da faculdade daqui a 6 meses. Né? E você, o que você pensa assim, na oftalmo? Tá, me conta, o que te atrai no oftalmo? Uma coisa muito interessante da oftalmo, que talvez não tem nas outras áreas... Você vai ficar só no ar-condicionado? Isso é interessante. Mas as cirurgias são muito rápidas e resolutivas. Então você entra lá com catarata e 15 minutos a pessoa que estava cega ou com um impedimento assim, de uma acuidade visual, e você sai de lá 15 minutos depois já enxergando. Isso me atrai bastante. Você tem duas opções numa situação dessa, né? Ou você se diviniza, né? Você fala, não, virei Jesus Cristo, vai, abre o olho, enxerga e assiste, né? Ou você vira um pastor da igreja, eu vou te dar a visão de novo. Estou zoando, tem muito pastor que faz uso disso de forma inadequada, a gente sabe que não é a maioria. Mas isso aí é muito bom que você falou. A oftalmologia é um ponto crítico, né? Porque você imagina, visão é um dos sentidos mais importantes nossos, né?
E quando meu avô faleceu, ele queixava muito, ele tinha diabetes e tinha acho que era uma mácula que Sim, no uma olho, que mácula. estava impedindo muito dele fazer outros trabalhos. Uhum. E tal. E ele ficava com depressão mesmo, porque ele não estava conseguindo fazer as coisas diárias dele. Isso é comum. Poderia ter, talvez, prevenido se tivesse um tratamento mais cedo. Então isso me atrai também. É interessante isso, porque na embriologia, a antroposofia não muda nada, porque a embriologia é algo que é estudado, da celularidade, está ali comprovado. Mas a antroposofia entende assim, por exemplo, você quando está lá numa fase do embrião, o seu coração, que na verdade ainda nem está formado, ele é um novelo assim, de vasos, e eles ainda estão fora da caixa torácica e estão acima do encéfalo, daquilo que vai virar o encéfalo. Nossa embriologia mostra isso. Com o tempo ele vai encurvando, ele entra para a caixa se fecha e ali ele forma o coração. Então, olha que interessante. Até essa fase do embrião, ele não tem o coração bomba como a gente conhece, mas ele já tem esse novelo de vasos ali, acima da área encefálica, e ele já circula sangue. Como que pode isso? Como que você circula sangue sem bomba? Na verdade, aí é outro lado da fisiologia, e tem trabalho que mostra isso, o coração não tem função de bomba para dar pressão. O nosso sangue circula, porque ele é um mecanismo de ação do nosso eu, aí é outra conversa, é mais profundo. Ele já circula porque ele tem lá a sua vontade própria. Tá, a outra coisa é dar pressão, mas o sangue não precisa do coração para circular. Eu tô te falando isso agora, se eu voltar para Paragá, tô falando, não volto para Unaí mais nunca. Eles falaram que era lá em Varginha que baixava extraterrestre, né? É lá em Unaí que tem, mas olha, pensa nisso. Mas por que eu tô falando isso? Estou falando por causa existe a visão cosmológica, antroposófica, que agente físico é resposta, na verdade, daquilo que o nosso meio suprassensível exigiu. Então, com relação aos olhos, o olho se forma de acordo com a necessidade de que a luz chegou. Então, na verdade, o que direciona a formação do olho é a chegada da luz. Essa luz que depende demais do que a mãe expõe o filho. Então, assim, até a formação do que você tem físico para depois absorver essa luz depende muito de como você é exposto e a qualidade do que você é exposto, né? Ser exposto em todos os sentidos. Tudo que entra em você precisa ser digerido de uma certa forma para ser transformado em algo bom ou ruim. Tem um dos filósofos mais conhecidos que é Platão, que fundou o que se chama de primeira academia, né, de estudo mesmo. E Platão, acho que Platão mesmo que falava que assim, na República, né, que é um livro dele, que ele fala de Sócrates, né, ele fala uma coisa assim, cuidado com a música que o governo oferece para o seu povo. E aí tem trabalhos de física quântica que mostram que a frequência da música que você ouve muda toda a sua celularidade. Então, extrapolei para a visão do seu avô, porque se você não chega à luz de forma adequada, conforme você interpreta, levou seu avô para um quadro depressivo. Não é só pela ausência de convívio dele que ele não teve, eu tenho certeza, senão todo cego era deprimido. Concorda comigo? É o que deturpou na imagem que ele tinha do mundo que ele conseguia formar. E a gente sabe pela nossa medicina mesmo, que a imagem que você tem de mim, onde é que eu estou agora? Onde é que você me vê agora, nesse momento? Te vejo ao meu lado. Ao seu lado. Fala. Só que na verdade eu estou lá dentro do seu lobo hospital, não é isso? Não é verdade? Essa imagem aqui é um aglomerado de energia densa, que a gente não é matéria, tá aí a física para falar. A luz bate aqui nessa energia densificada e reflete. Ela reflete, já bate nos seus olhos, ali no nervo óptico já cruzou. Então já está trocada. A luz que vem de cá já está do lado de lá. Aí depois chega no hospital, ela inverte a luz. E você, com os conceitos que você tem de vida, e aí entra os órgãos suprassensíveis que eu falei, não é só o corpo físico, lá no seu lobo hospital, essa luz que refletiu, aliás, você me vê de uma forma totalmente diferente do que ele me vê, mesmo estando aqui do lado de vocês. Porque o conceito condicionado que ele tem de um ser humano como eu, da forma que reflete a luz, é totalmente diferente do que você tem. Do que eu tenho, sim. Então você imagina, depende da luz que você absorve, para você achar se eu sou bom professor ou não. Porque, aliás, não sou professor, eu sou um orientador. Né, aqui. Então, esse tipo de conceito, vocês já tiveram isso na faculdade? Não. Não? Dessa forma.
É isso que eu quero com a antroposofia para Unai, Paracatu e região. Assim, a gente está elaborando aqui o nosso serviço de atendimento antroposófico Unai e em Paracatu. Estou para falar para vocês que Paracatu está mais adiantado que aqui, a estrutura física. Se vocês ainda estiverem lá, e eu creio que vão estar, vocês vão ver como que é legal abordar um paciente assim, é muito amplo. Mas como que você, em pontos que são básicos, assim, vocês estão falando só de uma forma en passant, né? Vamos falar assim, que você quer da pediatria, você do oftalmo, você tem uma experiência pessoal que te toca, seu avô, alguém que você amava, e ele sofreu, ele deprimiu. Aí você começa a enxergar com outra abordagem, você fala, como que meu avô poderia ter sido abordado de outra forma? Né? Tem um outro livro do Oliver Sacks, que eu gosto muito, é um autor, vocês já ouviram falar? Ele é um neurologista inglês, morreu há uns 5 anos atrás, ele era genial. Tem um filme, que inclusive hoje eu vi um vídeo que me mandaram, de uma cena do filme que chama Patch Adams. Já assisti. Esse filme é baseado na história do Oliver Sacks. Porque ele começou a ver que o pessoal aborda o paciente de uma forma... Então, ele escreveu um outro livro que chama Vendo, de ver mesmo, vendo, não é de vender, Vendo Vozes. Como que você vê vozes? Não tem como. Então ele conta a experiência dele que ele tinha de pessoas cegas, né? Deficiente visual. E como que aí ele tinha que ver o mundo, por isso vendo voz, através do que ele entendia de como os sons chegam para eles. E como que isso amplia em outros sentidos as atividades neuropsíquicas deles. Por exemplo, ele faz uma abordagem lá, levantando trabalhos, vocês querem sempre ver o trabalho, como que, por exemplo, as pessoas cegas, os deficientes visuais, eles têm, bom, não vem ao caso, é bem amplo isso, eles têm uma outra sensibilidade com relação a algumas formas de trabalho. E também ele aborda as pessoas com deficiente auditivo, por isso também vendo voz, que ele vai enxergar, ele enxerga a pessoa falando e ele começa a criar outra dimensão daquilo que ele vê na palavra das pessoas e como que isso amplia. Aí um dos trabalhos que ele mostra lá é assim, os surdo-mudos, eles são muito melhores arquitetos. Você fala, por quê? Aí ele dá a noção dessa dimensão, que como que eles, através de enxergar, porque você tem que passar a enxergar o que você fala, não é ouvir. Aí eles começam a ter noção, as noções, por exemplo, de profundidade, de espaço, muito melhor do que a gente aqui que se acha normal. E ele mostra como que é plástica a função neurológica e como que a função neurológica não depende da questão orgânica. Veio outra coisa também, que eu não sei se vocês estudaram ou viram alguma coisa na faculdade de vocês, que a gente gosta muito de falar da genética, né? A genética determina aquilo que você é. E a gente viu com a conclusão dos projetos do estudo do genoma, que depois de dissecar o genoma humano, o que eles concluíram? Nada. Não mudou nada pra gente. Ou seja, o seu esqueleto genético está lá e não é ele que determina nem sua organogênese. Você pega 2 irmãos gêmeos univitelinos e eles vão formar órgãos completamente diferentes. O que determina é o que se chama hoje de epigenética. A epigênese, o que está de fora, e dependendo da frequência que entra em você, você transforma aquilo que você é. Não só na maneira, na forma de agir, ou na psique, ou na forma de pensar, mas fisicamente. Então tem alguns autores, depois seria bom a gente estudar juntos, mas eu queria com isso, com esse bate-papo, mostrar para vocês isso, que vocês têm a visão que está aí, estão estudando da alopatia, mas mostrar como que tem que ampliar a visão. E você abordar na mesma alopatia sua, na mesma oftalmo sua, com a técnica cirúrgica, mas entender que aquele problema do paciente é muito além disso, tipo você pegar um paciente, leia-se, seu avô, e compreender o que essa visão é para ele, e saber, aí eu estou te falando isso, tem como agir nisso, porque não basta, eu te garanto que não bastaria ir lá e queimar lá aquela mácula lá do seu avô, teria que abordar de outra forma. Melhoraria muito a vida dele, sabe? Então assim, é isso que a gente quer trazer. Eu queria só ouvir alguma coisa de vocês. O que você acha disso? Assim, depois disso, não precisa, pode falar comigo, senão não quer nem ver mais essa antroposofia, que você viaja demais. Não. Porque costuma ser assim, viu? Não, eu acho muito interessante porque
o que eu penso da medicina, é o que eu quero ser como médica, e eu não sabia que isso tinha nome, entendeu? Eu Tem sabia nome, que né? tem nome, E foi importante, eu com certeza vou querer estudar e compreender mais isso. Mudou a visão um pouquinho de ver os pacientes mesmo. Sim, Totalmente diferente, uma visão totalmente inovadora, assim. E mais profunda, né? Assim, quando você começar a estudar, tomara que um dia você lê alguma coisa, e você vê, por exemplo, como que você aborda na anamnese um paciente. Sabe? Na entrevista, para quem é leigo e não sabe, na entrevista médica da antroposofia, você continua fazendo a mesma abordagem buscando a doença. Tá, mas quando você busca com técnicas próprias e entendimentos próprios, chegar naquele eu, no que está atrás só da doença do paciente, e que não é uma psicologia pura e simples, né? Não é só o mental, é muito além disso, e entender os processos de doença na visão antroposófica, como que isso cresce na pessoa, por que isso cresce, isso é mágico. E o paciente, quando compreende que você chega ali, quando o paciente entende como isso vai profundo nele, eu garanto para vocês, assim, a maioria dos pacientes ficam apaixonados, eles falam, meu Deus, o que é isso, né? É diferente. E por que não trazer isso para cá? Isso é muito já forte, já tem cidades no Brasil, em São Paulo, interior de São Paulo, Botucatu, tem um grupo fortíssimo de antroposofia, em BH, a Sociedade Brasileira de Antroposofia, a presidência nacional dela até pouco tempo era BH. E ainda já mudou a diretoria e ainda continua sendo BH. Um pessoal muito bom de BH. Eu vou trazer, inclusive, alguns chefes aqui, que eu acho que vai ser muito bom para a cidade. Fica aí para vocês, se vocês quiserem levar isso para a faculdade, de repente levar esse pessoal lá para falar, ampliar isso para as pessoas ouvirem e ver, caramba, tem isso aí. Porque isso não vai tirar vocês da especialidade de vocês vão lá ampliar a visão. Então eu acho assim que esse papo que foi espontâneo, encontrei os meninos no hospital, falei, vamos ali bater um papo. É muito bom, fica esse recado, né, pro pessoal aí, nos assistir e entender que não é falácia, né? Então aqui os alunos de medicina alunos estão aí estudando, estão correndo atrás e viram como que a coisa é linda, né? Para dizer, parafraseando Caetano, né? Caetano. É lindo. Você é de onde? Janaúba, norte de Minas. Ela é do norte de Minas, ela tem um sotaquezinho. E você? Goiânia. Não trouxe nada de piqui pra gente? Não. Um pastel de piqui. Lá tem um pastel de piqui. O piqui daqui também é bom, né? Piqui é bom. Ontem eu chupei um picolé de piqui da sorveteria nova que abriu aqui. Bom pra danar, né? Muito bom. Gente, é isso aí. Obrigado, queria agradecer os dois aqui, ótimos colegas. Conheci eles há uma semana, mas a gente já veio de cara aqui. São pessoas de caráter, estão correndo atrás. Obrigado, Geise. Eu que agradeço. Obrigado. E assim, fica aberto o convite. Tudo que vocês quiserem trazer de novo, de repente quer bater um papo sobre o assunto, como você abordaria isso? Eu acho que seria muito bom. E é isso aí. Clique no sininho. Se inscreva no canal. E compartilhe. E dá um like. E o like. A diretora falou de novo. E dá um like. Abraço para todo mundo. Vamos conversando mais aí. Tchau, tchau.